Pois boa tarde, é um prazer estar com vocês. Hoje, nesse ano de 2016, vocês devem ter lido, minha apresentação vai falar um pouco sobre a história da igreja no Brasil. O ano de 2016, nós comemoramos 50 anos da primeira estaca no Brasil. Também completa meio século da igreja no Ceará, assim como em Alagoas, inclusive está tendo um evento hoje lá em Alagoas, comemorando esses 50 anos da igreja, e também comemoramos 50 anos dos primeiros conversos, primeiros batismos na Paraíba. Então, nada mais natural do que nós da BEM falarmos um pouco sobre essa história. Uma história, às vezes, até esquecida, às vezes talvez pouco estudada, que é a história da igreja no Brasil. Então, vamos começar. Século XIX. Século XIX, nós não temos ainda a igreja no Brasil, Nós não temos a igreja organizada no Brasil, nem temos membros da igreja morando aqui no país. O que nós temos são membros da igreja falando sobre o Brasil e temos brasileiros falando sobre a igreja. Se nós lembrarmos ali, ainda na época de Joseph Smith, na década de 1840, houve alguns missionários que se aventuraram na mensagem do mormonismo para várias partes do mundo. Se nós olharmos aí, não existia naquela época ainda o canal do Panamá. Então, quando esses missionários, incluindo aí, a gente pode citar Edson Pratt, dentre outros, faziam suas visitas às ilhas do Pacífico, em especial ali, quando faziam visita nas Ilhas Sandwich, no ar, eles, como não havia o canal do Panamá, eles margeavam, eles passavam então pela costa aqui da América do Sul, fazendo todo o contorno até chegar lá. Então, desde da década de 1840, nós temos missionários mormons que passaram próximo ao território brasileiro, paqueraram com o território brasileiro, mas não aportaram aqui. Um exemplo, como citado, o Edson Pratt, que passou. E ele cita em seu diário, ele cita que ele esteve aqui no arquipélago, o arquipélago que pertence ao Espírito Santo. Então nós temos missionários falando sobre o Brasil, paquerando com o Brasil, mas não aportando aqui. Além de Edson Pratt, que esteve próximo aí à ilha de Trindade, o arquipélago de Trindade, que pertence ao Brasil, tivemos outros missionários que passaram pela costa nordestina, tiveram aqui perto de mim, eu falo do Ceará, eles passaram aqui na década de 1850, no Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, e citaram, mas aqui não aportaram. Assim como nós temos missionários mormons falando sobre o Brasil, nós também tivemos brasileiros que visitaram a sede da igreja nos Estados Unidos. A gente pode citar dois ilustres exemplos, o imperador Dom Pedro II, que esteve nos Estados Unidos em 1876. Além dele, nós tivemos Afonso Celso Júnior, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que também esteve em Salt Lake. Vocês devem recordar que na segunda metade do século XIX, o mundo foi apresentado o mormonismo de maneira mais forte por conta da prática da poligamia. Mais do que o livro de Mormon, a poligamia foi talvez a doutrina, o ponto que fez o mormonismo ser conhecido nos quatro cantos do mundo. Na literatura, nós temos Arthur Conan Doyle, temos Júlio Verne, que escreveram livros falando sobre isso. Então, embora não houvesse a igreja no Brasil, é provável que muitos brasileiros já tivessem ouvido sobre a igreja, tanto nessas obras que nós citamos, quanto em notícias de jornal. Kent Larson, que faz parte da BEM, ele tem pesquisado sobre isso e encontra aí relatos de brasileiros escrevendo sobre a igreja desde a década de 1860. Baseado na visita de Dom Pedro II, nós tivemos aí um maranhense, Sousandret, que escreveu sobre essa visita. Curiosamente, um dos especialistas de Sousandret é um membro da igreja, que é o Frederick G. Williams, que foi presidente do Templo do Recife. Sobre a visita de Afonso Celso Júnior, nós temos as obras do próprio Afonso Celso Júnior, que falou sobre essa visita, a visita no livro Vultos e Fatos, e temos a Luiz Azevedo, outro maranhense, escrevendo sobre os mormons, citando aí na obra O Livro de uma Sogra.
Ou seja, no século XIX, o mormonismo basicamente era nós conhecíamos através da literatura, através de notícias do jornal. O mormonismo, de fato, os primeiros membros da igreja chegarão aqui somente no século XX. Vocês devem recordar que em 2007 nós tivemos uma reunião no Senado que comemoramos 80 anos da chegada do primeiro missionário, dos primeiros missionários ao Brasil. 2007, então, eles contam a chegada em 1927. Conforme nós sabemos, a Igreja Mórmon chegou ao Brasil, começou no Brasil entre colonos alemães, né, no sul do Brasil. Ou seja, a igreja ela começou no sul e ela foi crescendo, foi subindo latitudinalmente até chegar ao Nordeste na década de 1960 e à região Norte na década de 70. Sobre os primeiros membros da igreja, eles eram colonos, né, que haviam se convertido ao mormonismo ainda na Alemanha. Né? Para a gente entender um pouco desse ponto, é importante que a gente conheça parte da história das migrações no Brasil, em especial a migração alemã. As migrações alemãs nós temos desde 1824, né, quando chegaram ao Brasil. A gente deve lembrar que Dona Leopoldina, né, era austríaca, embora não fosse alemã, falava alemão, e aí foi uma grande incentivadora dessas pessoas virem para o nosso país. Tivemos, então, nesse primeiro momento, não é, havia alguns motivos que fizeram essa migração acontecer. A gente pode elencar algumas, né? O Brasil era um país de território imenso e eles queriam garantir a parte ali do sul do Brasil. Nós tínhamos também algo que depois será conhecido como darwinismo social, embora seja anacrônico falar de darwinismo social em 1824, que é a ideia do embranquecimento da população brasileira. Né? As pessoas acreditavam que isso melhoraria a raça brasileira. Quando eu falo raça, obviamente eu tenho que colocar entre aspas, né? Porque raça a gente sabe que não é um conceito científico. Na segunda metade do século XIX, ocorria a segunda Revolução Industrial, o que fez também com que muitos alemães migrassem para o Brasil. Mas os primeiros conversos mormons que chegaram no Brasil, eles vieram num terceiro momento, que se inicia com a Primeira Guerra Mundial. Em 1913, chegou aqui a família Zapp, que foi a primeira família que nós temos registros, membros da igreja, que chegaram ao Brasil. Em 1923 foi então a chegada da família Zapp, da família Lippelt. Família Lippelt, em especial Auguste e Robert Lippelt, mas quem era membro da igreja era a mulher, Auguste. Será ela, né, na história, que irá escrever para Salt Lake, que irá escrever para a Alemanha, falando de como ela sentia falta, né, sobre como ela sentia falta da igreja. Na mesma época, em na década de 1920, nós tivemos aí a vinda de exploradores, de pesquisadores, na verdade, de um explorador da igreja, que veio explorar um pouco da realidade da América do Sul, visitou alguns países, incluindo o Brasil, e notou que aquele quadro que Parley P. Pratt havia visto na década de 1850 havia mudado, e ele já notava aí a chance de crescimento da igreja no Brasil. Então, coincidia, nós tínhamos já a igreja, de fato, buscando, né, a América do Sul para pudesse levar a mensagem do mormonismo, e temos a chegada, então, dessas famílias alemãs. Então, junta tudo isso e nós temos o início da igreja. Portanto, a igreja, ela começa no sul do Brasil, entre colonos alemães, que falavam o alemão. Portanto, a igreja Mormon, nos seus primeiros anos, era uma igreja alemã. Os missionários, então, chegaram, o presidente da missão sul-americana, que é sediada na Argentina, chegou em 1927 e fez a reunião com a família Lippelt, lá em Vila Isabel, depois chamada de Ipomeia, que é onde a gente parte aí como o ponto inicial da igreja no Brasil. Ele então, o presidente Stoff, ficou de mandar missionários e encontrou numa cidade próxima, lá em Joinville, um local para iniciar a pregação missionária. Então, embora nós tivéssemos membros da igreja em Ipomeia e a primeira reunião tenha sido lá, os primeiros missionários serão enviados em 1928 a
Joinville. E será lá que ocorrer os primeiros batismos, que acontece em 1929, e será lá que será organizada e construída a primeira capela do Brasil. Você vai hoje lá em Joinville, você vê a capela e lá tem o registro dizendo que é a primeira capela do Brasil, construída em 1931. A década de 30, portanto, ela é uma década em que a igreja, ela é uma igreja alemã, os membros falam alemão. E nós não temos ainda na década de 30 uma missão brasileira. Existe a missão sediada na Argentina. Embora a igreja estivesse na região sul, em 1935, quando então o Brasil passa a sediar uma missão, essa missão será sediada na cidade de São Paulo. Quando a gente pega um pouquinho da história, isso vocês devem recordar, na década de 1930, nós temos aí do ponto de vista secular, nós estamos encontrando aí a chamada política da boa vizinhança. O Brasil, ele perdia um pouco deixava mais daquela influência europeia, em especial francesa, e passava a se americanizar. Os Estados Unidos passavam a fazer a sua política da boa vizinhança e aproximar cada vez mais dos países da América Latina. Na mesma época, vocês devem recordar, nós estamos num período entre guerras, um período em que houve a ascensão do nazismo, e o governo de Getúlio Vargas, então, preocupado com as ideias nazistas que poderiam eventualmente fazer com que, e seria facilmente adotada, ou pelo menos aceita e abraçada por vários colonos alemães, então ele proibiu qualquer reunião pública em outro idioma que não fosse português. Mas aí nós temos um problema sério. Temos um problema sério porque a igreja no Brasil era uma igreja alemã, uma igreja que falava alemão. E aí a igreja vai sofrer bastante com isso. Até que em 1939 há a mudança da missão, a mudança de língua na missão brasileira. Lembrar que até então nós não tínhamos livro de Mórmon em português, nós não tínhamos publicações da igreja em português. E essas primeiras publicações elas vão começar no final da década de 30. O presidente da missão pede então para um amigo dele que trabalhava na embaixada, capital do Brasil era Rio de Janeiro na época, e ele fez uma tradução, e um outro amigo que morava em São Paulo fez outra tradução. Tanto que quando nós pegamos o livro de Mórmon, as versões mais antigas, nós vemos esses dois nomes, Daniel Shepp e William Lane, como os tradutores do livro de Mórmon. Então nós saímos da década de 30, a igreja havia apenas alguns ramos na região sul e em São Paulo. No final, nesse período ali, que se aproxima da guerra, nós vamos ter algumas pessoas ilustres que fizeram missão, que depois se tornariam presidentes da missão aqui no Brasil, incluindo aí o James E. Faust, que chegou a ser membro da primeira presidência. Na década de 40, nós temos o problema da guerra. Como houve a guerra, muitos missionários eles tiveram que voltar, e a igreja, a obra missionária, praticamente ela morreu no Brasil. Ela praticamente acabou. Alguns estados, como Minas Gerais, havia iniciado a obra, mas teve que parar, só retornando na década de 50. Com o retorno, com o final da guerra, nós tivemos a possibilidade, então, de retornar o trabalho missionário e enviar nosso primeiro missionário brasileiro, o Alfredo Lima Vaz, que serviu em 1946. Nós, então, chegamos à década de 50. Na década de 50, nós temos importantes batismos. A gente deve lembrar uma coisa interessante aí, que até na década de 40 é que vai surgir a primeira revista, a precursora da Liahona, a revista Gaivota. Inclusive temos textos publicados em Vozes Mormons sobre essa revista, incluindo poemas, convites de anúncio de casamento, dos pais do Moroni Thornton. Tudo isso a gente pode encontrar no blog. E com o tempo a gente vai reconstruindo tudo isso com o apoio de vocês. Uma coisa que a gente deve pensar, e que eu fico pensando quando penso na história da igreja no Brasil na década de 50, é que, embora nós sejamos reconhecidos como um país católico, muitos dos primeiros conversos
do Brasil eram de formação protestante. Muitos dos conversos alemães tinham uma formação, um background luterano, e na década de 50 eram metodistas, muitos dos conversos que farão ali, serão importantes para a história da igreja no Brasil, incluindo o primeiro presidente da estaca, Walter Spath, que era um alemão, e que, embora não frequentasse a igreja metodista, sua esposa o fazia. Além de Walter Spath, tivemos os 3 estudantes de teologia, e aí a gente está falando de Saulo Messias, Hélio da Rocha Camargo, e agora me falhou o nome agora, vocês podem até me ajudar, se possível, o Hélio da Rocha e o Walter Queiroz, que foi o presidente do templo lá de Porto Alegre. Não é? Interessante porque essas pessoas elas haviam se convencido que o batismo infantil, não era correto, e foi na mesma época que eles entraram em contato com o mormonismo que foi publicado aqui no Brasil o livro Uma Obra Maravilhosa de uma Sombra, o livro de Leland Richard, que foi de importância tremenda para a conversão dessas pessoas que se tornaram força para a igreja no Brasil. Na década de 50, ainda nós temos o primeiro distrito no Brasil. Mas será somente na década de 60 que a igreja organizará a sua primeira estaca na América Latina, primeira estaca na América do Sul, primeira estaca no Brasil, em 1966, que este ano, na verdade, nós comemoramos meio século da primeira estaca no Brasil. Walter Spath, presidente, Osíris Cabral como conselheiro. E na década de 60, nós temos aí uma coisa, um momento importante, uma coisa que vai ser nova e vai trazer algumas novidades para a igreja. Foi na década de 60 que a igreja chegou ao Nordeste. A gente tem falado, se no século XIX, o que chamava a atenção, as controvérsias que chamavam a atenção do mormonismo se ligava à poligamia, né? No século XX, o que vai chamar a atenção do mormonismo, especialmente o Brasil, será a sua política racial. Acredito que seja do conhecimento de todos, ou pelo menos da maioria, que até 1978 os negros não recebiam sacerdócio, não frequentavam o templo, não poderia desfrutar plenamente da condição de membro. Isso já era problema, nós já notávamos esse problema já pelo menos desde da década de 40, na década de 50 muitos líderes foram sensibilizados com pessoas negras entrando na igreja e não podendo desfrutar da membresia. Isso sensibilizou muitos membros. Mas na década de 60, quando a igreja chegou no Nordeste, isso ficou um pouquinho mais forte. Porque, ao contrário, claro, a cor de pele e a condição financeira, por questões históricas, elas estão muito ligadas no nosso país. Mas no Nordeste isso ficava mais evidente. Sobre a igreja no Nordeste, nós temos alguns trabalhos publicados ainda na década de 70, o que nos dá uma visão privilegiada. Eram pessoas que entraram em contato com a igreja naquele momento, então elas registraram, e nós temos esses registros. A primeira delas, Fátima Quintas, que frequentou a igreja da Rua das Ninfas, em Pernambuco, e ela escreveu Mormons, uma sociedade fechada, onde ela fala sobre esses problemas. Temos em Alagoas Nádia Amorim, que morou aqui no Ceará, que escreveu sobre a igreja em Alagoas e intitulou seu livro o Mormons e o conflito racial. Né? Os desafios da história da igreja, os desafios em Alagoas, principalmente em relação à questão do conflito racial. A gente deve lembrar que a questão da política racial ela não é nova, ela não foi criada pelos mormons. Na verdade, os mormons absorveram isso de protestantes americanos, transformaram em doutrina, e quando chegaram ao Brasil, notaram que aquilo ali era algo completamente complicado. Porque uma coisa é eu estar num canto onde eu não encontro negros, onde eu não vejo pessoas casando, eu vou usar esse termo entre aspas sempre, casamento interracial, mas quando eles chegaram no Brasil, especialmente no Nordeste, e eles notavam que era muito comum branco casando com preto,
você olhar para uma pessoa e não saber se era branco ou preta, se era, tinha notória afeição negroide, se era de fato descendente de Caim, como se dizia na época. Aí foi visto realmente que nós tínhamos um problema muito, muito sério. Existia desde a década de 50, nós temos desde a década de 40, na verdade, nós temos já relatos de dificuldades de se saber quem poderia receber o sacerdócio ou não. Nós temos, de um lado, os missionários, porque a percepção, os missionários, a maioria eram americanos, e nós tínhamos os líderes, que eram os líderes locais brasileiros. Então, havia essa diferença quanto a saber quem poderia receber o sacerdócio e quem não poderia. Os americanos tinham uma percepção racial diferente dos brasileiros, e esse embate, ele acontecia. Até que os presidentes das missões tiveram que resolver esse problema. O racismo, de fato, hoje a gente olha com tristeza, acha estranho isso, né? Mas era algo realmente que acontecia. As pessoas, os missionários, quando eles chegavam na casa das pessoas, eles tinham que, não apenas hoje, né? Hoje a gente, como missionários, quem fez missão sabe, você quer ajudar a pessoa a ensinar a mensagem do mormonismo, mas naquela época eles tinham que olhar e ver se as pessoas de fato tinham uma ascendência africana. Se notassem isso, eles já esfriariam, porque saberiam que aquilo ali ia ser muito complicado, que a pessoa não poderia desfrutar da membresia plenamente. Então, para saber se as pessoas poderiam receber o sacerdócio ou não, se eles levariam o proselitismo adiante ou não, eles tinham algumas técnicas, né? Eles olhavam para as pessoas, procuravam lábios, olhos, cabelos, para ver se elas poderiam receber o sacerdócio. Quando isso não era possível, elas procuravam fotografias, e sempre quando via alguém mais escuro, perguntava quem é essa pessoa. E quando, mesmo assim, não conseguiam, eles tinham, então, como praxe, visitar familiares para tentar vasculhar e encontrar, de fato, se essas pessoas poderiam receber o sacerdócio, poderiam se salutar, continuar pregando a mensagem do mormonismo ou não. Nós temos uma história, talvez o que mais chama a atenção da história da igreja no Brasil é essa nossa condição. Desde a década de 30, os nossos antropólogos, historiadores trabalhavam a ideia de uma democracia racial. Esse é um termo aí do Gilberto Freire, né? Claro, Florestan Fernandes e outros iriam contra, dizer que na verdade o nosso racismo ele existe, só que ele é enrustido, ele é meio incubado, né? Mas a verdade é que as nossas percepções raciais, elas eram diferentes dos americanos, era diferente do que se acostumavam fazer. Eles ficavam de fato chocados com essa questão de casamento interracial aqui. Isso foi de fato um problema muito grande dele, né? E isso era mais ainda quando em 72, ao contrário dos outros membros da igreja, negros que haviam entrado ou ficado na igreja, um homem no Rio de Janeiro se converteu à igreja, ao contrário da maioria que havia entrado, né, nessa condição. Ele era, na verdade, ele era estudado, ele tinha uma boa condição financeira e amava a igreja, servia na igreja. E aí a gente está falando do Elvésio Martins. Então isso, para a igreja, naquele período, se tornou uma condição um tanto embaraçosa. Conforme relata o Marcus Grover, segundo ele, ao mesmo tempo, o Elvésio Martins, a família Martins, ao mesmo tempo em que era uma resposta da igreja contra os críticos, eles também eram, mesmo sem saber, advogados brasileiros diante da liderança geral pela necessidade de uma mudança na política racial. E, sem dúvida, o zelo e o amor pela igreja que a família Martins tinha e tem até hoje, sensibilizaram a liderança local para que revessem essa política de segregação racial. Mais do que isso, a gente está no Rio, mas voltando aqui ao Nordeste, mais do que outras partes do Brasil, a cor de pele e a condição financeira, elas estavam intimamente ligadas aqui.
o que fazia com que, o que fez, e isso é narrado por todo mundo que estudou a história da igreja no Nordeste, que o público-alvo, que os missionários, eles, por saberem, por evitarem pessoas que seriam, abre aspas, aí, descendentes de Caim, eles evitavam os bairros mais humildes, onde encontrariam pessoas negras, pessoas que tinham mulatas, né? De novo, entre aspas, raças misturadas. Então isso fez com que fosse desenhado um perfil socioeconômico dos conversos brasileiros, em especial no Nordeste. Como eles evitavam os bairros mais humildes, em Alagoas, a obra missionária se desenrolou no bairro da Pajuçara, do Farol, lá no Recife, nos bairros da Boa Viagem, aqui em Fortaleza, no bairro da Toyota, bairros de classe média, e foi basicamente esse o alvo dos missionários naquele primeiro momento. Então, alguns apontam que havia os batismos no Nordeste eram menores do que os batismos nas outras partes do Brasil. Só que havia uma tendência de os batismos no Nordeste, embora menores, eles fossem de pessoas com uma condição financeira um pouquinho melhor. Talvez um pouquinho melhor, não fosse tão diferente, mas devido a essa política eles evitavam, de fato, favelas, algo que mudaria a partir de 1978, quando houve, então, a revelação do sacerdócio. Então, os missionários passaram a ter menos receio de entrar nos bairros mais humildes, entrar em favelas, e aí a igreja ela teve um crescimento vertiginoso. Basta lembrar que até 78 nós tínhamos 7, 8 estacas no Brasil, e 15 anos depois foi inaugurada, em 93, a 100ª estaca no país. Falando ainda da década de 60 e 70, em termos de Brasil, nós vivíamos uma ditadura militar. Embora seja complicado nós falarmos desse assunto, em especial no momento que nós vivemos hoje, de uma grande polarização, né? E não tenhamos estudos, pelo menos que eu conheça, sobre o comportamento mormon na ditadura, nós temos sobre o comportamento católico e o comportamento evangélico. A Igreja Católica e entre os evangélicos, o golpe civil-militar de 64, ele foi, de certa forma, esperado, ele foi aguardado. E quando ele aconteceu, quando os católicos, de modo especial, quando notavam que a coisa não ia redemocratizar, muitos se posicionaram contra, e começou aí a teologia da libertação, e que a mídia começou a tratar de igreja vermelha. Por outro lado, os evangélicos se mostraram mais quietistas, mais acomodados com aquela situação. Quando nós pensamos nos mormons, né, até pela retórica anticomunista que nós tivemos na igreja, em especial naquele período, nós acreditamos que esse comportamento ele foi semelhante ao comportamento dos evangélicos aqui no Brasil. Como os mormons eram desconhecidos, e sempre ainda são, naquela época mais ainda, então, na verdade, tanto os mais à direita quanto os mais à esquerda olhavam para os mormons, os missionários, com desconfiança. Os mais à esquerda olhavam para os missionários e como se eles fossem, por exemplo, boatos de que eles trabalhavam para os Estados Unidos, o serviço secreto, vigiar o Brasil, né? Os mais à direita olhavam também com desconfiança, até porque havia missionários, havia estrangeiros que vinham, pelo menos há relatos disso, que vinham para o Brasil para treinar pessoas aqui para a guerrilha, para atos revolucionários. Então, tanto a esquerda quanto a direita, em especial a esquerda, mas a direita também, olhavam com certa desconfiança para os missionários. Hoje nós temos missionários indo com 18 anos para a missão. Devo lembrar que essa experiência era inédita, né? No final da década de 70, nós tínhamos missionários de 18 anos indo para a missão, também exatamente porque os vistos americanos, nesse período, ele diminuiu, e muitos rapazes iam com 18 anos para a missão. Na década de 70 também começa o sistema educacional da igreja, e vocês devem, eu não sei o tempo de vocês da igreja, ou a idade, mas até o início da década de 80 nós não tínhamos aquela reunião que nós temos hoje, né, que começa, sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã, que vai até meio-dia. A reunião ela era separada, nós tínhamos no meio da semana a Sociedade de Socorro,
a primária, o equivalente hoje à organização dos rapazes, e nós tínhamos de manhã a escola dominical no domingo e à noite, a final da tarde, à noite, a sacramental. Então era separado as reuniões, hoje é condensado, né? Essa mudança ela aconteceu em 1980, mas no Brasil ela começou antes, no final da década de 70. Segundo a igreja, quando ocorreu essa mudança, o objetivo era fazer com que as pessoas tivessem tempo com a família. Né? As pessoas apontam, e há quem defenda, que na década de 70 o que aconteceu também foi, vocês devem lembrar, em 73 houve a guerra do Yom Kippur, a crise do petróleo, aquele momento da crise do petróleo, e no final da década de 70, quando de fato ocorreu essa mudança, nós estamos tendo no mundo, no Irã, a Revolução Iraniana, né, o Ayatollah Khomeini entrando, e houve toda aquela confusão que aumentou o preço do petróleo. Então muitos colocam que esse também foi um dos motivos. Né? Na minha história pessoal, eu nasci em 85, eu não tenho como, a não ser pessoas mais velhas que me contavam, incluindo minha mãe, que se batizou na igreja em 78. Né? Agora, pessoas humildes que moravam longe da capela, de fato era difícil, né? Ir várias vezes, no domingo ir 2 vezes. Minha mãe era jovem, morava na periferia de Fortaleza, tinha que ir até o bairro que eu falei, Aldeota, e ela ficava lá de manhã, mas para ela era uma festa, era jovem. Ia de manhã, ia para a reunião, fazia o almoço na capela mesmo, às vezes fazia visita, ir no hospital, né? O pessoal, como era pequeno, o pessoal era muito atuante naquela época, né? As pessoas, quando recordam desse tempo, recordam com muita saudade de como eles eram integrados à igreja. E de fato, essa mudança deve ter sido positiva. Eu fico pensando, você levar vários filhos e passar o dia todo no domingo, né? Ela foi uma mudança importante e favoreceu muito. Na década de 70 também, nós tivemos uma epidemia, no início dos anos 70, uma epidemia de meningite. Né? Isso mudou alguns rituais na Igreja Católica, o ritual de como você pega a hóstia, né? Como era passado a hóstia, e no nossos sacramentos também, é daquela época que ocorreu a mudança do copinho de vidro para o copinho descartável, exatamente aí na questão da meningite. Década de 80. Década de 80, eu quero puxar um pouquinho para a igreja no Ceará, né, já que nós comemoramos 50 anos aqui também. Na década de 80, nós tivemos um crescimento vertiginoso. 78, nós tínhamos poucas capelas no Nordeste, né, tínhamos chácaras, muito poucas, mas nos anos 80 que a igreja vai ter aquele boom, vai ter aquele grande crescimento. Basta pensar em relatos que nós temos de Fortaleza e Alagoas, nós tínhamos o que? Frequências pequenas, ali no final da década de 70, e já em 81 tínhamos uma estaca no Ceará, tínhamos uma estaca em Alagoas, o que mostra que essa mudança da política racial foi aí um fator grande para que o crescimento, de fato, ele fosse viável. Sobre o Ceará, na década de 80, aparecerá, que chegará aqui, talvez, aquele que tenha sido, ou que seja, o político único, o mais bem sucedido membro da igreja na política, e aí nós estamos falando do Moroni Bigtorga. Década de 80, o Moroni era um rapaz de 28 anos quando chegou aqui no Ceará, rapaz bonito, né? Chegou aqui em 1983, novo, tinha 29, 28 anos, chegou aqui como delegado da Polícia Federal. O Ceará estava passando por uma mudança, nós estamos finalizando uma ditadura militar, né? Uma mudança econômica que elegeram alguns que a literatura especializada chama de jovens empresários, incluindo aí Tarso Gereissati, que aproveitou essa questão, essa mudança econômica, transferiu para a esfera política e foi eleito governador do Estado em 86. Como governador do Estado, uma pasta sensível de sua administração era a segurança pública, né, para evitar o coronelismo, evitar os esquemas locais. Ele escolheu uma cúpula de fora para que integrasse o governo do Estado. Inicialmente ele escolheu um gaúcho, Renato Torrano, que teve que sair, e naquela época o Moroni já aparecia muito. Não é? Eu não era muito novo, não tinha nascido na época, mas os relatos que me contam é que
prendiam alguém com cocaína, pegavam um traficante e estavam morando lá na televisão. E fez um trabalho muito bem feito, fazendo com que o Tasso chamasse para que ele fosse secretário de Segurança do Estado. E como secretário de Segurança ele marcou época, tanto que ele conseguiu, né, capitalizar isso politicamente e chegou, no início dos anos 90, chegou à Câmara Federal, tornando-se aí o primeiro membro da igreja a ocupar a Câmara Federal, como deputado federal. Uma outra que ocupou também, por um período, foi a Bela, né, ou como disse a Penélope Charmosa, né, que é a Romana Renault, que ocupou a Câmara, que foi deputada aí a partir de 2011, quando ela foi, então, como suplente, assumiu a Câmara Federal, como deputado federal. Então, nós temos aí o crescimento grande da igreja nos anos 80, nos anos 90. Né? Tanto que houve nos anos 80, nós tivemos aí o primeiro brasileiro servindo como autoridade geral, o Hélio da Rocha Camargo, daqueles que foram batizados nos anos 50, conforme nós falamos. O Evelcio Martins, o primeiro negro a receber o sacerdócio no Brasil, e um dos catalisadores da Revelação de 78, ele recebeu o sacerdócio, né? Lá já em junho, quando a Revelação foi anunciada, e não é coincidentemente que o templo estava sendo terminado, né? O templo de São Paulo é de 78, então, de fato, seria um embaraço uma pessoa que trabalhou tanto para o templo e tantos outros que trabalharam para o templo e não podia entrar no templo, então foi algo, de fato, que catalisou a Revelação de 78. Nos anos 80 e 90, a igreja tem um crescimento muito grande, temos aí várias estacas, em 93 a 100ª estaca, e hoje nós temos em torno de 260 estacas no Brasil. Esse rápido crescimento dessas últimas décadas fez com que, a partir de 2000, nós tivéssemos várias construções de templo. Temos o Templo de Recife e Porto Alegre em 2000, Templo de Campinas em 2002, Templo de Curitiba em 2008, de Manaus em 2012. E temos aí anunciado mais 3 templos, Rio de Janeiro, Fortaleza e agora, recentemente, o Templo de Belém. E é algo é uma oportunidade, de fato, nós termos aqui de discutir esse assunto, né? Eu não sou nem de longe a pessoa mais indicada para falar do tema, até o ano em que eu nasci, que eu tive, né, acredito que existem várias pessoas aí. Nós temos um grupo muito bom no Facebook, um grupo de história da igreja no Brasil, de onde eu coletei várias informações, que é liderado por um rapaz muito estudioso lá de Alagoas, que é o Fernando. Temos em Brasília, nicho da igreja em Brasília, Ludmila. São pessoas muito boas, muito devotas à igreja, pessoas que de fato buscam construir um pouco dessa história, né? Eu acho que essa é uma construção que nós devemos fazer, nós que somos ligados ao mormonismo, seja de frequentar a igreja, ou emocionalmente, historicamente, na nossa história pessoal ligada ao mormonismo, e é uma história que vai ser nós que temos que pesquisar, aproveitar enquanto nós temos pessoas vivas, né, para falar sobre isso. Daqui a algum tempo, se a gente deixar, essas pessoas vão morrer, e muitas já morreram, e a gente tem que fazer a coisa acontecer. Eu acho que uma das funções da BEM, de fato, é isso. Me animou muito quando conheci o Antônio, o Marcelo, o Kent, e foi exatamente trabalhar isso. Eu acho que nós, que nos interessamos por isso, temos essa até responsabilidade de trabalhar um pouco sobre essa história. Antônio. Muito obrigado, Emanuel, pela sua apresentação, bastante compreensiva, né, bastante ampla. Agradeço esse esforço de você tentar, como você intitulou a sua apresentação, fazer um passeio desde o século XIX, na percepção que os brasileiros tinham do mormonismo, a percepção que missionários mormons tinham do Brasil, e toda essa evolução
até os dias atuais. Nós vamos abrir agora um tempo para perguntas e comentários à sua apresentação. E eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta para você. Na ABEM, no blog Vozes Mormons, né, nós temos essa preocupação de tentar resgatar a história do mormonismo no Brasil. Então você tem alguns textos interessantíssimos, né, sobre o mormonismo no Nordeste, sobre percepções de acadêmicos, né, na década de 70, etc. E você, como colocou muito bem agora no final, a gente tem também todo um legado humano, né, que talvez não esteja sendo suficientemente valorizado. Né? Exato. A gente precisa fazer um resgate maior de histórias orais, né, de memórias, antes que essa geração, né, passe e nós não tenhamos aprendido com ela os detalhes da nossa história como mormons. Né? Então, na sua opinião pessoal, assim, no seu interesse pessoal, quais seriam os períodos ou aspectos da história mormon brasileira que você acha que precisam ainda ser redescobertos e contados de uma forma mais pública e mais ampla? Basicamente, quando o pessoal se interessa pela história mormon no Brasil, se resume praticamente a questão do sacerdócio. Nós já temos muita coisa sobre isso, claro, há muito ainda, é um campo muito... Porque é tão pouco, né? O que a gente tem ainda é tão pouco, que qualquer esforço é válido, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer é válido. Mas, por exemplo, questão de perfil socioeconômico, comportamento na ditadura militar. Eu tenho coletado alguns registros, no tempo aqui era exíguo, não tinha como colocar tudo, mas já é um pouquinho corrompido pela própria época que nós vivemos, né? E a gente pode até ter uma visão um pouquinho muito pró-militar, né? Porque a gente está vivendo esse período muito polarizado. Mas comportamentos mormons na ditadura, conhecer um pouco mais sobre, escrever mesmo, sobre a questão mesmo racial, né? Quem foram os membros da igreja, de fato, que não recebiam sacerdócio, como é que eles encaravam isso, eles introjetaram de fato isso, que é assim mesmo, que eles não poderiam e tal, sobre um estudo real mesmo do crescimento da igreja no Brasil, né? Sobre atualmente, onde é que a igreja cresce? A igreja cresce. O mormonismo, ele é atrativo no Brasil? O que é que atrai os mormons no Brasil? Aspectos culturais. Eu publiquei um artigo, acho que God Bless America, que eu falo um pouco sobre algumas que eu considero impactos que o mormonismo trouxe no Brasil. Eu comento sobre o café, comento sobre a questão do Sweet 16, né? Que no Brasil nós temos a debutante, no Brasil, na Europa, nós temos a debutante, a menina com 15 anos, é uma idade que elas querem chegar, que elas viram moça, que elas são apresentadas na sociedade, tem uma festa grande. E no mormonismo, por uma cultura americana, que é com 16 anos, então perde um pouco desse glamour, aos 15 anos, né? Então a menina não quer completar 15. A festa grande, para a menina, é 16, que ela vai poder namorar, né? Então, aspectos culturais. O mormonismo, o impacto dele no Brasil, é um campo que a gente pode trabalhar, eu acho que muita gente pode fazer isso. E claro, as entrevistas orais, né? Conversar, você que mora aí, você pesquisa, conversa com o pessoal da sociedade, os primeiros conversos, vê as opiniões deles sobre isso, como é que funcionava isso em 70, como é que funcionava isso em 90, como é que mudou a visão, né? Eu tenho feito um pouco disso hoje, um pouquinho mais limitado, mas até um pouco mais de distância, encurtada, claro, pela internet, mas alguns detalhes interessantes, por exemplo, com quantos anos os mormons estão casando hoje, né?
Eu lembro, conversando com o pessoal, o casamento era... Você chegava na missão, você tinha que casar no outro dia, na outra semana. Inclusive, conversando com um bispo aqui no Ceará, ele me disse que quando ele tinha vindo, beirando o vinho, ele entrou na igreja, o presidente de Estado falou: não, você não vai para a missão não, que eu estou precisando de um bispo. Você vai para a missão no caso, que eu estou precisando de um bispo aqui. Então, esse tipo de visão, como é que ele tem mudado, né? Isso é um campo que a gente pode estudar. Eu acho que o Marcelo hoje vai trazer uma coisa bacana ao falar do comportamento mormon na internet. E também me ocorre agora assim, que a gente tem no mormonismo uma cultura material muito rica, né? Sim. E nós, como mormons brasileiros, talvez não estejamos atentos para isso, né? Então a gente vê, por exemplo, o templo de Salt Lake, né, como aquela coisa icônica, assim, um símbolo de uma religião, mas a gente esquece, por exemplo, do que você mencionou aqui, da publicação A Gaivota, né, do bordado feito pela Sociedade de Socorro, do seu ramo, da sua ala, né, a própria arquitetura das capelas. Né. Isso, exatamente. O que é que tem de brasileiro na igreja, né? E como a gente pode colocar isso? Porque às vezes a gente é muito crítico, mas é natural. Quando você pega religiões, você vê, no caso, quando você pega no século XIX o chamado protestantismo de missão, você nota a influência estrangeira, né? O pessoal confundia a evangelização com o americanismo. Isso, eu estou falando dos protestantes, dos mormons isso é notório, mas dos protestantes também. Quando você fala, por exemplo, conversa com um padre ou visita pessoas que fazem seminário católico, você vê aquela voz italiana, o cara faz seminário aqui no Ceará, mas fala com aquele sotaque italiano. No caso do mormonismo é americano, né? O cara faz missão faz missão na Bahia e volta falando enrolado, né? Ou então, mas isso é todos os grupos, né? Se você for na Igreja Universal aqui na minha cidade, no interior do Ceará, o cara vai estar falando igual o Edmar Macedo, então você vem que você vai ser abençoado. Né? Então essa influência, eu acho legal tudo isso, né? Não adianta, você pode ir na Igreja Universal aqui no Ceará, você pode ir lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele vai falando, então você vem aqui, você vai ser abençoado, a tua vida vai mudar, né? Aquela entonação característica do Edmar Macedo. Então, isso são coisas legais da gente estudar, da gente avaliar, da gente ver o impacto, né? Carnaval, eu falei sobre isso, né? Claro, não é tipo os protestantes de modo geral, e os grupos católicos meio evangélicos, que são a renovação carismática e tal, também terão problemas com isso. Mas é curioso, são curiosidades, são coisas que fazem a gente... Para mim, tudo isso, estudar tudo isso, é celebrar a tradição mormon. É uma celebração. Isso que a gente está fazendo hoje é uma celebração do mormonismo. Muito bem colocado. Emanuel, estão chegando algumas perguntas e comentários aqui, a gente tem umas 3, 4 perguntas. Vou começar pela pergunta do João Bendeniati. Ele pergunta o seguinte para você: na sua opinião, por que o Brasil é um dos países com maior número de batismos conversos e, ao mesmo tempo, com a menor taxa de retenção do mundo? O que é possível ser feito para melhorar a retenção? Meu pai dizia que no Brasil nem a máfia deu certo, né? Então, a questão é a facilidade. Eu acho que a facilidade... O brasileiro, a mesma facilidade que ele tem, ele adere muito facilmente. Eu acho que é uma característica nossa, né? De aderir, mas não levar muito a sério. Eu acho que é uma coisa bem forte nossa no Brasil. Não é? Mas olhando por esse lado, eu sempre falava, não, mas no Brasil, nos outros cantos é assim. Mas, na verdade, você vê reportagens sobre a igreja em outras partes do mundo, não está muito diferente hoje, né? A evasão é muito grande. E no Brasil, não muito diferente do Brasil, né? Eu acho que a nossa própria cultura de batismo, ao contrário de outros grupos, é um batismo muito de número, né? Se eu quiser me tornar uma testemunha de Jeová, eu fico lá estudando com eles, visitando e tal. Eu não sou ainda contado oficialmente como uma testemunha de Jeová.
Se já o mormon, eu vou na casa da pessoa, a pessoa aceitou, na outra semana ele já é batizado e tal. Então é uma coisa mais rápida, né? Uma conversão mais rápida, né? É uma cultura muito dessa rapidez de batismo, a própria questão brasileira, essa coisa de ser abraça todo mundo, gosta de todo mundo, mas que não leva muito a sério, isso é uma coisa muito forte nossa. Uhum. Outra pergunta é do Gerson Senna. Por que será que existe esse desinteresse em pioneiros brasileiros e apenas uma ênfase nos pioneiros gringos? Nos pioneiros gringos? Nos pioneiros estrangeiros norte-americanos. É porque o brasileiro ainda não... A igreja, a visão que eu tenho é que a igreja, ela é americana e nós somos uma periferia da igreja e nós não entendemos ainda que nós temos um legado, né? Tudo tem que vir de cima, tudo tem que vir... Essa noção grande mormon de que tudo tem que vir de uma esfera superior, né? Nós não temos iniciativa. Então, as histórias contadas, elas que vão ganhar manuais, que vão estar aí no nosso dia a dia, são histórias que vão contar lá de fora. Não é? Quando nós temos iniciativas, como a BEM ou como outra iniciativa, o pessoal já vai falar, mas a igreja é oficial da igreja. Nós temos uma cultura de pouco incentivo aos membros construírem, né? A gente já pega a coisa pronta. Então a gente também já pega a história pronta. Né? Então é por isso que a gente, acredito que seja por isso que a gente gosta já de histórias prontas. A gente não cria a própria história, a gente não escreve livros, a gente... qualquer coisa que a gente escreve, né, seja um texto, provavelmente, se isso daqui for para o ar, o fato de eu ter falado, por exemplo, sobre racismo, o pessoal vai dizer que, sei lá, sou apóstata por isso. Né? Nós temos essa coisa de pegar coisa de fora e não a gente mesmo criar. Mas a partir do momento que nós contamos a história, nós criamos, relatamos isso, nós temos como, mas tem que partir de nós. Né? Se nós acharmos que tudo tem que vir lá de Salt Lake, vai continuar sempre assim. Agora, se o Gerson lá no Alegrete, ele for lá escrever sobre a história dos pioneiros lá da cidade dele, publicar, e a gente vai ter uma mudança. E é isso que uma proposta da BEM, de certa medida, é essa. Né? E essa mesma visão da história, ela está no presente, né? Então, por exemplo, o missionário norte-americano, ele é melhor do que o missionário brasileiro, etc. Um comentário, uma pergunta aqui do Rodney John Ibiapina. Moroni Thornton é um dos representantes da base BBB, Boi, Bíblia e Bala. Você diria que o fato dele ser mormon influencia bastante na sua posição política? Você tem que pegar o Moroni Thornton, a gente tem que entender todo um contexto, né? Na década de 80, deixa eu sair um pouquinho, se me permite, sair um pouquinho do mormonismo. Até a década de 80, a literatura especializada falava dos evangélicos como sendo alheios à política. O slogan era crente não se mete em política. Nos anos 80, com a Assembleia Constituinte, que começava a surgir boatos de que a nova Constituição iria dar privilégios à Igreja Católica. Então os evangélicos começaram a organizar, começaram a mobilizar o seu rebanho politicamente. Começou a ideia do irmão, saiu do crente não se mete em política e virou o irmão vota e irmão. E aí começaram as bancadas evangélicas, que depois de tanta coisa, tanta aprontação meio a cambada evangélica, os críticos colocavam. E o Moroni, de certa forma, ele tenta capitalizar um pouco disso, né? Quando você pega as eleições dele, não aquela dos anos 80, porque ali ele já tinha um capital com a segurança pública, mas quando você pega, por exemplo, as eleições, as tentativas de ser eleito prefeito de Fortaleza, ele tentava captar os evangélicos para si. Tanto que o Moroni Thornton, em 2004, ele foi o candidato dos evangélicos em Fortaleza. A campanha dele dizia assim, o candidato que mais representa o povo evangélico, Moroni Thornton, e aí eu lembro muito claramente de ter ido, isso aí, foi em 2004, eu tinha, sei lá, 18 anos, eu fui para o comício do Moroni lá em Fortaleza,
e na época podia fazer show, né? E eles fizeram, já que ele estava capitalizando, né, os evangélicos, foi um show, que a gente chama de showmício, houve um culto evangélico com uma pregação, com um palanque político, né? E foi uma cantora evangélica. E eu fui, naquele dia eu fui. E era engraçado, porque é estranho. O Mormon está lá num culto evangélico falando de política e os Mormons, vocês sabem bem, uma música gospel é um pouquinho demais para o Mormon, né? Principalmente que fala de Jesus e pula e tal. E eu lembro de ter, naquele dia eu fiquei fascinado, aquelas meninas bonitas lá cantando, e eu com 18 anos estava animado. Até ensaiei uma dancinha, campeão, vencedor, e as músicas eram animadas. Era uma dança para cá, uma dança para lá. E era isso, Moroni, no jogo político, o que vale é o poder, o que vale é como eu posso capitalizar. Não estou dizendo que isso seja ruim ou bom, né? Ele tem o seu nicho e ele procura responder, como todo mundo responder aquilo que as pessoas depositam nele. Quem vota nele vota já com esse objetivo, desse conservadorismo, os ideais de família, sei lá, evangélica, mormon e tal. Então é natural que ele possa representar ou passar essa ideia, né, que o rapaz aí comentou. Uhum. Então, uma pergunta do Marcelo Jun, como você viu o aumento súbito no crescimento da igreja brasileira nas décadas de 80 e 90 e a subsequente queda na taxa de crescimento nesses últimos 20 anos? Primeiro, o que a gente tem que entender, pelo menos é assim que eu observo, quando eu comparo o mormonismo, eu tenho que comparar o mormonismo com grupos semelhantes, né? Às vezes a gente é muito crítico e diz, a igreja católica está perdendo fiéis, né? Mas a igreja católica é status quo, né? Todo mundo é católico, então é natural que com o aumento da liberdade religiosa, alguns deixem de ser católicos, então isso é natural, né? Em relação ao mormonismo, eu acredito que vai ocorrendo, principalmente nos anos 80, essa maior atuação do mormonismo fez com que se batizasse muita gente, anos 80 e 90. Eu acredito que a partir de 2000, a gente começa a ver a questão mesmo daquilo que nós chamamos de pós-modernidade, ou que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, ver que o mormonismo não é uma religião tão atraente hoje, né? Talvez hoje, nesse mundo líquido, para usar o termo do Bauman, o mormonismo ainda é uma religião de código rígido de conduta, de grande austeridade, né? Então, o que cresce, as igrejas que crescem, elas são aquelas que fazem o Jesus mais customizado, aquele Jesus legal, né? O Jesus mormon ainda é aquele Jesus patrão, aquele Jesus que de Mateus 25, aquele Jesus que sei lá, que condena para o inferno, que é muito rígido. Igrejas assim, elas tendem a não crescer mais, assim, tendem a diminuir. Não é tanto que, se você for olhar, o crescimento não são das igrejas protestantes tradicionais. Quem tem crescido são as igrejas pentecostais, neopentecostais. Não são nem, talvez, crentes mesmo, crentes no sentido que a gente chamava pejorativamente, aquela mulher com cabelo comprido e tal. Eu acho que parte disso, isso, claro, não vai ser a resposta definitiva, mas parte do crescimento menor do mormonismo se liga a como ele deve ser pouco atraente se você compara com outras religiões, não é? Uma coisa muito simples é que para um mormon ser excomungado, perder a condição de membro e tal, ele não precisa matar, ele não precisa roubar, ele não precisa fazer nada disso. Basta ele ir para a missão, voltar e ter um namoro um pouquinho mais chegado com a namorada, ele já está em maus lençóis, né? Coisa que em outras igrejas isso não poderia ser problemático, mas não tanto, né? A comparação que eu faço dos mormons, claro, com as igrejas históricas, em especial com as chamadas, que a literatura chama de para-evangélicas, seriam os adventistas, né, as testemunhas de Jeová, não é? As testemunhas de Jeová, os adventistas, por exemplo, eles têm, segundo o censo, né, a igreja fala de mais de 1 milhão e tantos membros, o IBGE fala de 226 mil, né?
Então, eu acho que entre os adventistas talvez exista grupos de escuta. Uma coisa legal que a gente não comentou foi o grupo de escotismo, né, que a igreja teve até os anos 80. Aliás, tinha o escotismo, provavelmente dito, nos anos 80, nos anos 90, aí por ação de duas figuras importantes, Aldo Franciscone e o Arquibaldi, eles organizaram os Vanguardas, acredito que o Marcelo deve lembrar disso, e que depois foi descontinuado. Então, talvez não esteja tão atraente para os jovens. Se bem que, recentemente, eu acompanhando, eu não sei o nome, FSI, é isso, né? Eu noto que isso é bem legal. Os jovens gostam muito daquele, lá, bater palma, aquele High School Musical mormon, né? Então, se tornam. Então, o que é que a gente faz? O que é que o mormonismo vai ter de fazer? Vai ter de se tornar atraente para os jovens, né? Seja no FSI, seja de alguma forma. Os adventistas, o que eu noto que eles são atraentes para a juventude são o escotismo o adventista, tem as escolas religiosas, escolas da própria igreja, que vai formando vínculo, formando, né, amizades. Então, essas pessoas continuam na igreja. As testemunhas de Jeová, nós temos missionários de tempo integral. Os testemunhos de Jeová, todo mundo é missionário, não de tempo integral, mas eles têm um exército maior, né, porque lá, né, toda semana fazendo aquilo ali. Então, deve ser uma mudança estrutural e uma mudança até de como lidar com esses jovens, né? Como lidar com atividades assim que podem ser melhoradas, né? Ver o que está fazendo, o que as pessoas fazem, tentar fazer algo dentro do padrão. A gente sabe que é um pouquinho complicado, mas existe essa possibilidade. Não sei se eu respondi, mas pelo menos lancei alguma coisa. Uhum. Então, uma última pergunta também do Marcelo. Como parece para você a evolução do crescimento da igreja no Nordeste, especialmente depois do fechamento da área Brasil-Norte? A área Brasil-Norte ela foi fechada em 2007. Eu não sei, 2008, né? Eu não sei o que é que... Eu sou muito longe da cúpula, eu só observo, eu não consigo avaliar. É uma pergunta que a gente lança, eu acho que pessoas mais gabaritadas do que eu possam responder, né? Mas eu realmente não tenho como avaliar. A gente talvez esse fechamento pode ser até consequência da retração da igreja, provavelmente é. Mas aí, que era mais descentralizado, né? De 97 a 2008 nós tínhamos a área Brasil Norte, né? Com a sede no Recife, a Brasil Sul, uma sede em São Paulo, né? Então, poderia fazer algumas diferenças, poderiam lançar algumas diferenças culturais, mas hoje a gente é tão uno, tão semelhante, a internet une tanto a gente, eu não sei se as políticas, né, no Nordeste, a política no Sul seriam diferentes. Eu acho que não, nós tendemos a uma uniformização mais com isso. Mas quanto a essa mudança, espero que pessoas aí embaixo, quando isso for publicado e tal, possam nos ajudar, pessoas de mais envolvidas de fato com a liderança, possam dar uma luz a isso para a gente. Muito obrigado, então, Emanuel, mais uma vez. Excelente apresentação. Alguma consideração final sobre o tema antes da gente encerrar e ter a nossa segunda apresentação? Beleza, a consideração é que estou animado para ver a palestra do Júlio, né, e do Marcelo, né, e que eu espero que a gente que sirva de, pelo menos, embora simples a nossa fala, e que ela sirva de inspiração para a gente buscar e ler mais, entrevistar mais, né? O Marcelo, eu sei que ele tem aí conversas com líderes antigos que ele disse que registrou. Agora vamos publicar isso, vamos escrever isso aí para a gente construir mais essa história, né? Eu estou tendo experiências legais em relação à entrevista oral, não em relação ao mormonismo, também em relação ao mormonismo, mas em relação ao meu avô. Meu avô fez agora 101 anos, e ele ele é um dos pioneiros do movimento modernista aqui no Ceará, de artes plásticas, né? E como a gente consegue, mesmo um senhor de 101 anos, como a gente consegue
conversando com ele, a gente consegue resgatar coisas, né? Agora me ligou o professor da universidade, a gente vai fazer uma exposição dele, ou seja, coisas pequenas, né? Eu publiquei um blog sobre ele, biografia, já veio o pessoal lá. Então, a partir do momento que a gente pega uma coisa, lança, disponibiliza, as pessoas que estão espalhadas aí, nós temos várias pessoas espalhadas por aí que se interessam pelo mormonismo, elas vão nos ajudar, e a gente vai construindo isso junto. Então, meu apelo é, vamos construir essa história, vamos trabalhar essa história. Né? Entrem lá na comunidade, na história a história mormon no Brasil, dos Santos Unidos no Brasil, lá no Facebook lá do Fernando, né? Lá de Mila. Só não falei muito do Vozes Mormons, que não é muito bem quisto, mas vamos trabalhar. Eu acho que nós temos o mesmo objetivo, que é reconstruir essa história. Então talvez, reconstruir a história, ler, entrevistar, escrever, essa é a minha mensagem, para a gente construir uma história que é minha, uma história que é sua, e uma história que é da minha mãe, que eu acho que minha mãe é falecida, e ela foi a primeira missionária do Ceará, então eu tenho uma história da igreja como parte da minha história pessoal, por isso que eu tenho tanto amor pela história da igreja, pela igreja, pelo mormonismo.